causa de suas ideias publicadas em livros que foram traduzidos em vários países, Leonardo Boff foi chamado ao Vaticano e punido pelo cardeal Ratzinger. Foi proibido de dar aulas e cumpriu um ano de silêncio obsequioso. Mais tarde, ameaçado de sofrer uma nova punição, renunciou às atividades de padre e passou a atuar como teólogo leigo. Leonardo Boff é uma pedra no sapato da Igreja Católica tradicional. Principal representante da teoria da libertação, o teólogo abandonou a batina em nome das causas sociais. Casado, 66 anos, já publicou mais de 60 livros. Neles, defende uma igreja voltada para os pobres, com inspiração socialista. Por causa da obra Igreja, Carisma e Poder, Boff foi chamado para dar explicações ao Vaticano. Interrogado por 3 horas pelo cardeal que hoje virou o Papa, o então Frei Leonardo Boff foi condenado a 1 ano de silêncio. O mesmo cardeal que o puniu já o havia ajudado. Joseph Ratzinger foi professor de teologia de Leonardo Boff e o apoiou na publicação de sua tese de doutorado. Boa noite, professor Boff. Prazer em... Boa noite, Valdez. Olha, professor, o senhor agora, por ocasião da nomeação do novo Papa, o senhor chegou a dizer que seria muito difícil amar o Papa. O senhor continua com essa convicção ou já mudou um pouco? Eu acho que o Papa, como cardeal, não se mostrou muito amável, especialmente para com as mulheres, para com os 140 teólogos que foram punidos, para os desquitados e divorciados. Então, há muitas vítimas que foram criadas em mais de 20 anos na presidência da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele se mostrou um mestre duro nas doutrinas, controlador dos institutos, mas de toda forma, eu como cristão, como católico, acolho, respeito o Papa e espero que ele faça uma dialogação, uma ação de diálogo ao interno da Igreja e com a sociedade mundial, que nos leve a amá-lo pelas causas corajosas, importantes, que ele possa assumir em nome da fé cristã. Professor, evidentemente há uma diferença muito grande entre um cardeal que recebe a missão de ser o xerife da fé, digamos assim, e esse cardeal depois escolhido Papa com a missão de comandar toda a igreja. Os primeiros movimentos do novo Papa não demonstram que essa diferença é bastante clara? Quer dizer, quando ele acenou com um diálogo com as outras igrejas, coisa que ele não fazia. Ele como cardeal, até pelo contrário, no ano 2000, elaborou um documento chamado Dominus Jesus, que era quase uma declaração de guerra às outras igrejas. Agora não. No seu primeiro pronunciamento, ele parece que abriu. O senhor não acha que temos aí uma mudança clara já insinuada? Eu acho, Mitre, que a mudança mais significativa se prende àquela afirmação dele de retomar o Vaticano II. Porque antes ele havia deixado muito claro, especialmente naquele famoso balanço da fé, que ele queria incentivar uma contra-reforma. Um processo de restauração é a palavra que ele usa. E, de fato, ele, junto com o Papa João Paulo II, moveu um processo violento de restauração, a tal ponto de esvaziar as intuições básicas do Concílio Vaticano II. E nós sabemos, e os sociólogos da religião sempre chamam a atenção, que quando começa um processo de restauração, a primeira coisa que ele faz é liquidar com o pluralismo. Então instaura o pensamento único, que se prolonga no sentido de um controle das doutrinas, num conservadorismo e em alguns pontos avançados como fundamentalismo. E de fato isso que ocorreu, na verdade. Agora, quando ele diz que vai retomar o Vaticano II, que é uma maneira de dizer, vou assumir a agenda do Vaticano II, até de certa maneira para responder ao clamor da cristandade que pede um outro concílio. Então ele diz, não, vamos aplicar o Vaticano II, que não foi aplicado ainda, e mais ainda, vamos incentivar o diálogo,
Agora, devemos prestar atenção que uma semana antes de o Papa fazer as exéquias, ele foi entrevistado por um jornalista, onde ele perguntou diretamente: o senhor escreveria de novo a Dominus Jesus? Ele diz: eu escreveria tudo igual e não retiraria nenhuma palavra, porque essa é a doutrina católica. Então, isso me assusta. Por outro lado, eu acho que devemos ver num conjunto a pessoa com a doutrina. Uma coisa é o doutor, que preside uma instituição que zela por doutrina. Outra coisa é o pastor, que tem que dialogar, abrir-se às influências. E aí pode ser que para ele a doutrina não seja o momento mais decisivo, mas o encontro, a troca. Ele é muito capaz de nos surpreender. Professor Dalfi, o senhor está falando sobre o domínio da igreja pela estrutura significante do poder do Papa e da Cúria Romana. Afinal de contas, quem manda mais na igreja? É o Papa ou a Cúria? Olha, em termos canônicos, o Papa tem um poder que ninguém tem nesse mundo. Se você riscar a palavra Papa e colocar Deus, é a mesma coisa, porque o Cano 433 diz: ele tem um poder absoluto, imediato, sobre toda a igreja, sobre cada um dos fiéis, e ordinário, isto é, pode exercê-lo a cada momento. Mas o senhor declara numa entrevista que a igreja mente, é corrupta, é cruel e é sem piedade. Como é que concilia isso, essas declarações que o senhor faz, com o poder do Papa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu quero dizer que juridicamente ele tem esse poder e o João Paulo II exercia. Agora, há escalões na igreja, especialmente quando houve a repressão sobre a teologia da libertação, onde havia informações da CIA que eram repassadas e por isso houve o estabelecimento de relações diplomáticas Vaticano e Estados Unidos que nunca havia antes. E com as informações que vinham de lá, que eram absolutamente distorcidas. distorcidas. Com a CIA, professor. O senhor pode explicar um pouco melhor essas ligações do Vaticano com a CIA? Basta ler o livro do Sua Santidade, do Politi e de um outro americano, do Bernstein. Aí é amplamente documentada e é conhecida pela historiografia recente, que em função de enfrentar o comunismo, facilitar a derrubada do muro e libertar a Polônia, houve aí troca de informações, houve repasse de muito dinheiro. E como a teologia da libertação era lida na ótica deles como um cavalo de Troia, mediante o qual o marxismo entraria na América Latina, nós entramos nesse pacote. Então, eu acho que a partir daí o Vaticano, numa leitura distorcida daquelas informações dos nossos inimigos, daqueles que queriam destruir, tomou medidas severas, onde havia difamações, onde havia dimensões injustas que devem ser reconhecidas agora com a distância de mais de 20 anos. Professor Boff, o professor Romano quer lhe fazer uma pergunta, por favor, Romano. Boa noite, Leonardo Boff. Veja, justamente a partir da questão que me move em termos de crítica ao cardeal Ratzinger, essa questão da encíclica, do texto Siga Jesus. Eu me lembro que durante o Concílio Vaticano II, a grande crítica das igrejas orientais à Igreja Católica, e inclusive a temática do concílio, era a ausência do Espírito Santo na teologia, uma espécie de centramento excessivo na figura de Jesus Cristo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse ponto, porque não se trata apenas de uma visão da Igreja Católica. Se nós pegarmos as confissões evangélicas, nós veremos que há uma espécie de cristocentrismo que diminui
na economia, inclusive, da divindade, esse papel do espírito. Como você trabalha com isso, eu gostaria de ouvi-lo, porque esta é uma questão que, no meu entender, e eu creio que você também concorda, é essencial para o diálogo ecumênico com as outras igrejas. Bom, eu acho, Roberto Romano, que você tocou na questão teológica mais importante. Porque eu observei as homilias do Papa, especialmente a de hoje, há uma ausência fatal do Espírito. É aquilo que a teologia chama de cristomonismo, que é mais do que cristocentrismo. Cristomonismo é, desculpe a palavra, é a ditadura do Cristo na igreja. É só ele, como se não houvesse Espírito. E Cristo, continuado pela igreja, de certa forma, refém da igreja. Agora, o que não pode ser refém da igreja é o Espírito. Ele sopra onde quer, a própria natureza do Espírito age na criação e na história, é o Spiritus Creator, Espírito Criador, age nas religiões, está presente nas igrejas, é um elemento imponderável, que o Vaticano não sabe o que fazer do Espírito. Agora, a grandeza da teologia ortodoxa, os grandes mestres, São Gregório Nazianzeno e outros grandes mestres teológicos elaboraram muito a categoria do Espírito Santo como o espaço da liberdade, dos carismas, que rompe os limites da igreja e mais, entende o Cristo ressuscitado na forma do Espírito. Isto é, ele rompeu os limites da carne e hoje ele é cósmico, está no universo. E onde está o Espírito, aí está a igreja. Então a igreja não pode ser limitada àquilo que é romano, àquilo que é curial. Eu acho que aqui haveria um ponto fundamental para o diálogo com as igrejas. Leonardo, nós somos portadores do Espírito. Você me permite uma parte, só para colaborar com a sua fala. Eu me lembro que o cardeal Pacelli, na época que namorava com o fascismo, fez em Roma uma palestra chamada Aroma dove il Cristo è Romano. Então, é muito interessante esse centramento tão grande aí nessa perspectiva. Bem, eu vou pedir licença para o professor Leonardo Boff, para que a gente possa um rápido intervalo e voltamos em seguida. De volta com o Canal Livre, que hoje entrevista o professor Leonardo Boff, que está no nosso estúdio da Bandeirantes do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas se reuniram hoje na Praça de São Pedro para acompanhar a cerimônia de coroação do Papa Bento XVI. O público se emocionou com a entrega do anel de pescador e do palio, uma estola de lã que o Papa usa sobre os ombros. São os principais símbolos do poder papal. Em uma missa inaugural de quase 3 horas, o pontífice disse que seu plano de governo não é impor suas ideias, mas manter-se à escuta de toda a igreja. Ratzinger sinalizou uma tolerância religiosa pouco comum ao cardeal. Saudou os judeus e dedicou suas orações a todos cristãos e não cristãos. Em quase 3 décadas ao lado de João Paulo II, o cardeal de ferro condenou ao silêncio 140 teólogos. Disse não ao aborto, ao uso de preservativos, à fertilização artificial, à ordenação das mulheres e à união dos homossexuais. Também condenou a expressão irmãs para se referir às outras igrejas cristãs e foi um tenaz combatente da teologia da libertação. Mas desde suas primeiras intervenções depois do conclave, o pontífice, dotado de um carisma menor que seu antecessor, deu outros sinais que fazem pensar que a imagem fria do guardião radical do dogma não será o rosto do novo Papa. Em 7 dias, defendeu o diálogo com outras religiões, uma direção mais colegiada da Igreja e a fidelidade ao Concílio Vaticano II. O Papa pode ainda reintegrar os divorciados ao seio da Igreja. Segundo o ministro da Justiça do Vaticano, o cardeal espanhol Julián Herranz, a Cúria deixará claro que a pureza doutrinária de Ratzinger e o novo Papa não tem por que seguir o caminho esperado por seus opositores. Bom, Frei Leonardo Boff, o Mitre quer voltar a uma questão aí que ficou em aberto no bloco anterior, né, Mitre? Professor, de fato no livro do Carl Bernstein há uma narrativa em detalhes da conspiração do Papa com a CIA. Inclusive ele recebia na Biblioteca do Vaticano em encontros secretos o general Vernon Waters, não é outro senão aquele que derrubava presidentes no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, derrubou o João Goulart.
O Papa chegou a receber dinheiro, segundo esse livro, e mandava para as forças anticomunistas da Polônia. Muito bem. Mas derrubado o comunismo, ele parece ter ficado bem mais à vontade com a teologia da libertação. Tanto que tem um documento dele, de 91, em que ele chega a dizer que a teologia da libertação não só é útil, como até necessária. Não há por que imaginar que o cardeal Ratzinger pense diferente disso. Você não acha que a teologia da libertação agora tem chances bem mais amplas do que antes? Eu acho que você colocou os termos corretos, Mitre. Enquanto havia a Guerra Fria e a existência do Império Soviético, o Papa, que conhecia por experiência isso, queria poupar o povo da América Latina desse flagelo. E temia que a teologia da libertação se prestasse ou reforçasse essa dimensão do marxismo, que eu acho que é um equívoco, porque o grande risco na América Latina nunca foi o marxismo, foi o capitalismo selvagem, a falta de sensibilidade das nossas elites. Mas, de toda maneira, ele agiu nessa leitura. Agora, quando caiu o muro de Berlim, e ele se deu conta que a penetração do capitalismo no leste europeu trouxe uma confusão de valores, desestruturou o sentimento religioso da Polônia, foi aprovado o aborto para grande escândalo dele, ele se deu conta que o capitalismo tem suas perversidades e que nós, teólogos da libertação, o acusávamos como principal produtor da pobreza da América Latina. Aí ele se deu conta disso. E aí aquela carta é uma espécie de criar uma pacificação ao interno de todo o nosso continente. Que a teologia da libertação agora, libertada desse superego amedrontador, não só seria útil, mas é necessária nos processos da justiça. Depois que foram escritos dois documentos, em 84 e 86, o Vaticano considera essa coisa liquidada, burocrática, e se houver algum problema, eles aplicam aqueles critérios, aqueles documentos, e enquadram os teólogos. Eu acho que hoje essa teologia, e vimos em janeiro, uma semana antes do Fórum Social Mundial, houve o Fórum Mundial da Teologia da Libertação, com representantes de todos os continentes, mais de 200 representantes, quando podiam ser 1000. Aí se mostrou a vitalidade dessa teologia negra, feminina, indígena, ecológica, e que ela é viva, está lá naquelas igrejas que tomaram a sério a opção pelos pobres, contra a pobreza, em favor da vida e da justiça. Então eu acho que hoje é uma teologia mundial vigorosa, mas que não tem a visibilidade que tinha na época da polêmica. Professor, mas entrando num terreno de natureza um pouco mais prática, a igreja hoje se defronta com problemas de ordem prática muito graves. Por exemplo, há um enorme déficit de padres, de vocações sacerdotais. A igreja, pelo que se fala, atravessa uma fase complicada na sua situação econômica, haja visto as ajudas que ela vem recebendo de organizações como Opus Dei e as dificuldades por que passa o Banco do Vaticano, o problema do celibato religioso, o problema da impossibilidade das mulheres chegarem até o ministério, enfim, como é que pode se resolver esses problemas de curto prazo e de ordem prática que estão paralisados? Eu acho, Teles, que a igreja tem que se munir de coragem. E mais do que de coragem, de bom senso. Porque não é possível esse déficit em todos os países, não só na América Latina, é na Alemanha, é na Espanha, é em todos os lugares. Institucionalmente, a igreja está numa derrocada. Ela não consegue atender os seus fiéis, deixa vazios imensos. E depois se queixa que as outras igrejas entram e crescem. Eu não sou contra as igrejas, eu sou a favor da multiplicidade das igrejas. Não entro no mercado religioso de quem consegue mais ou menos. Apenas acho que a igreja não tem uma boa estratégia para se autossustentar e manter o nível de atividades que ela vinha mantendo no passado. Então, eu acho que é importante... Mas o que falta é competência. A questão do celibato. Professor, o que falta à igreja hoje é competência na gestão
Bom, a igreja é uma multinacional da fé e é extremamente competente em manejar o seu poder, porque é hábil, tem uma experiência de 2000 anos. Mas ela é refém das suas próprias tradições, da sua própria dogmática. Ela se meteu na cabeça que o celibato é algo quase divino quando não é. Ele surgiu e como surgiu pode desaparecer. Então, a solução seria permitir que aqueles que querem ser celibatários, que o sejam, e que casados possam chegar ao sacerdócio. Todas as igrejas, sem nenhuma exceção, deram esse passo. Elas deram esse passo. Os rabinos abriram até para que haja mulheres rabinas. E nós nos fizemos um bastião de conservadorismo, de misoginia, que não é mais adequado ao nível de consciência da humanidade, da dignidade que demos às mulheres, e não é adequado àquilo que concretamente as mulheres fazem na igreja, especialmente as comunidades eclesiais de base no nosso país, que são cerca de 100 mil, quando 2/3 das lideranças nas comunidades são femininas. E funciona maravilhosamente, com enternecimento, com sentido de amor, de doação. Bastaria a igreja reconhecer o que elas fazem, criar um rito de reconhecimento, não para clericalizá-las. Nós não queremos isso. Que elas façam da forma como fazem as mulheres, mas que fosse reconhecido o seu ministério, já que elas concretamente, sem reconhecimento, o fazem.